de Joaquim Pinheiro de Souza, 7º dia, pela saúde de Misa Carvalho, pela João Fabrício Teixeira, pela recuperação de Luiz Salandeiro e Irene Cardoso de Oliveira. Para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente o Santo Mistério. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes eu menti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Me liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai
mostrai o vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro da vossa promessa, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José, pois isso eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nova confissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.
seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com a sobra que caía na mesa do rico. E além disso, vinha os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chagas. Mas Abraão respondeu: Filha, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de nós, e nem os daí poderiam atravessar de nós. O rico insistia: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda prevenir-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os escutam. O rico insistia: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente é bom se converter. Mas Abraão lhes disse: se não escuta Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, antes do começo da celebração, foi pedido que todos nós rezássemos pelos finados, por aqueles que nos deixaram, em particular pelo Sr. Joaquim. Nós prometemos aos que estão aqui nesta celebração, aos familiares, aos amigos, mas sobretudo aos familiares, nós prometemos a nossa oração. É aquilo que nós podemos dar, aquilo que podemos fazer quando chega a hora da morte. Depois disso, aquilo que vale são unicamente as orações e as obras de caridade que nós fazemos pelo nosso querido Jesus. E agora, um comentário sobre o Evangelho de hoje, conhecido
cujo ensinamento também nos é claro, conhecido. Jesus contou uma história, inventou uma história. Isso é muito importante, porque temos que saber o que ele tem propósito, queria ensinar algo. O que é que queria ensinar? Está na palavra, está na história. Havia alguém que se vestia de roupa fina e fazia uma festa cada dia aos seus amigos. Havia também um rico, um pobre, chamado Lázaro, cheio de chagas e família. Sentava-se na soleira da casa, na esperança que algo caísse da mesa, que pudesse comer algo, na esperança que caísse algo da mesa. Mas ninguém olhava para ele. O rico não olhava, olhava para os amigos ricos e ele sozinho, abandonado, os cachorros lambiam suas feridas. É uma palavra conhecida. Deus querido, eu quero sublinhar um fato, que Jesus não condena o rico Epulon, porque ele era rico. De nenhum jeito. Ele condena o rico pela sua dureza de coração, pela sua insensibilidade. Não via o pobre, não via o sofrimento. Quantas vezes a riqueza endurece o coração, quantas vezes os ricos se tornam cegos diante do sofrimento, da miséria, daqueles que Jesus queria que chamássemos dele nome. Há um só Pai no céu, e nós somos todos irmãos, dizia Jesus. Não ver, por causa da riqueza, da vida fácil e cômoda, não ver o sofrimento dos outros. Na cultura moderna, se fala muito de solidariedade, mas na prática, cada um pensa só para si mesmo, para a sua família, e os outros decidirem. Não tenho nada a ver com a vida dos outros. Eu trabalhei, eu fiz isso e aquilo, e tudo se torna uma desculpa para não enxergar aqueles que são miseráveis, que são pobres, que são sofredores. Quantos homens, mulheres, crianças, na televisão de ontem, dava a estadística IBGE de todas as crianças que se encontram nas casas de acolhida, e aquelas crianças que estão esperando por um pai, por uma mãe, por um beijo, por um abraço, porque mãe sem coração, ou às vezes mãe que morreu, deixaram os seus filhos na vida. O mundo que fala tanto de solidariedade, que fala tanto de globalidade, deixa que milhões de crianças moram cada ano por causa da fome,
e por causa de doença, que aqui, graças a Deus, no Brasil, já não existem, os que existem, com pouca coisa, pouco remédio, são curados. Mas na África, em certos países da Ásia, quantas criaturas inocentes, quantos pobres morrem. E agora, nos países ricos, quantas pessoas adultas, velhas, idosas, são abandonadas, deixadas sozinhas. Se não passam fome, porque muitas vezes até passam fome de pão, passam fome de amor, um gesto de carinho. Não sei se para o pai e a mãe é mais dolorosa a fome do pão ou o desejo de um abraço de um filho, uma visita de uma filha, de alguém, enfim, que dê um pouco de atenção, muita conversa, mas onde falta o amor de Deus, falta também o amor, a doação para os Lázaros dos nossos tempos. Tem nome diferente, mas são todos como lá, cheio de feridas. Se não somos fortes, somos o coração as feridas. É, repito, talvez mais doloroso do que as feridas do corpo. Isso é apresentado por Jesus como uma injustiça, como algo muito, muito feio. Mas não só assim. A parábola não termina aí. A parábola fala que o rico morre e é condenado ao inferno. Que o Lázaro também morre e é levado para o céu. E aí o diabo, entre o rico e Lázaro, o pai da fé, no lugar de colocar Deus, Jesus, colocou o pai da fé, aquele que os hebreus chamavam de pai, o nosso pai Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro que venha com uma gota de água para botar na minha língua, porque estou queimado. As chamas do inferno são palavras do Evangelho. Mata, meu filho, não é possível. Tu tinha tudo na vida e o coração duro. Lázaro não pode chegar, nem colocar uma gota de água sobre a glória. Tu não mereces. Tu tiveste tudo, mas não tiveste a coisa mais importante, um pouco de coração, um pouco de compreensão, de misericórdia. Tiveste tudo, mas não tiveste aquilo que vale depois da morte, que é o amor. As grandezas, o vestido de luxo, as festas, ninguém leva isso além da porta da eternidade, do limiar da eternidade.
Meus queridos, esta palavra Jesus proclamou ao povo todo, porque aí é o mistério de pobreza e miséria, porque todos nós, independentemente de ter dinheiro no banco, cartões de crédito, independentemente disso, todos nós podemos ter o coração do rico. Como todos nós podemos ter o coração de Lázaro, do pobre inesperado. E depende só da gente, ou depende de Deus, ter o coração do rico, fulano, não ver a necessidade do povo, porque tanto pode ter o coração duro de um povo que poderia dar uma mão, dividir, suponhamos, o pedacinho de pão, como aquele rico esbanjo, riqueza, dinheiro, roupa, viagem, banquete, festa, todo. De maneira que esta palavra não nos deixa dizer fulana é assim. Esta palavra nos obriga a olhar para dentro da gente, perguntando: que coração tem? Porque todos nós podemos ser cegos diante da dor, diante da miséria, pobres e ricos. Talvez seja mais fácil para os ricos ter o coração duro, talvez, mas na palavra de Jesus, todos nós somos incluídos, todos nós devemos perguntar: bem-aventurado quem diz a Escritura, bem-aventurado quem teve a mão aberta para dar aos pobres, bem-aventurado. Quantas vezes no Antigo Testamento, quantas vezes também no Novo, fala-se amar, ajudar os miseráveis, os velhos, as crianças. Nós temos um querido, amado Papa, que se pode dizer em todas as circunstâncias, recorda os dois tesouros da humanidade, as crianças e os velhos. Não é como aquele que, olhando para os velhos, pensou e disse: não serve mais para nada. Como se um homem não tivesse um valor em si, e como se não fosse verdade que todo aquilo que nós temos hoje foi conquistado com o suor, com o sacrifício daquele que hoje não pode mais trabalhar, ser útil à sociedade. Tem um dever, tem uma dívida que se repetirá até o fim do mundo, uma dívida para com os idosos. Só aquele que construiu
como você que me escuta, sou aquele que constrói o mundo de hoje e que espero que amanhã não sejam esquecidos, deixados de lado, como se bota, se joga fora uma latinha de Coca-Cola vazia. Não serve mais nada, não vale nada, você pode botar fora. A palavra de Jesus, pronunciada há mais de 2000 anos, não é verdade que tem uma atualidade, como se fosse pronunciada agora mesmo, como se Jesus não dissesse, a repetir-se agora. E nós devemos estudá-la e recordá-la exatamente, como se Jesus nos tivesse dito esta palavra a nós nesta hora, em vez de não haver Jesus, dizendo, não seja como o rico ambulante, tenha um coração grande, tenha um coração de irmão. Às vezes o bem pode custar, mas tem sempre o retorno. Na terra, ter o coração bom, é retorno. Mas, sobretudo, Deus querido, depois da morte, quem fez o bem, quem viveu fazendo o bem, tem grande felicidade. Será acolhido pelos anjos do céu, mas sobretudo será acolhido por Jesus, que exatamente nunca viu o sofrimento sem uma lágrima, sem intervir, sem fazer o Pai do céu. Ama todos, mas ama muitos e pequenos. Uma prova é sempre Maria. Ele olhou para a pobreza dessa pequena jovem e a escolheu. Amor. Assim, o nosso Pai do céu ama todos os Názaros do dia de hoje. Se nós somos pobres, se nós, em particular, tivermos o coração aberto, ou como o Pai do céu nos recompensará.
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por todas as mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações salvados. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A verdade justa e necessária é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar ao Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e o santo proclama a vossa glória. Concedei-o também a nós, associando aos seus louvores e cantando a uma só voz. Na verdade, o Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou a uva, deu graças ao Pai e o deu ao seu discípulo dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomava o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai
o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vossa vida. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Ângelo, comigo, o vosso digníssimo servo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e preservados de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Oremos. Ó Deus, que a comunhão desta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo, nosso, neste mistério, e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Parabéns, aniversário.
aniversário pronto. Orgulho. Ontem, né? Estou fazendo aí um material especial sobre o Dia do Idoso. O Sistema Verdes Mares vai estar acompanhando e eu escolhi da nossa região do Adélio, né? Com 90 anos. Com 89, 90 anos e não. Não sei se não estou atrapalhando ele. Minha sogra é a última a sair. Vou olhar se o carro não está atrapalhando ele. Tá bom. Ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor temos sempre glória. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre confissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Havia homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de ferida, estava no chão à porta do leito. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam na mesa do rico. E além disso, vinha aos cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que a gente... do começo da celebração, podem cuidados por aqueles que nos deixaram, em particular pelo Senhor Joaquim. Nós prometemos aos que estão aqui nesta celebração, aos familiares, aos amigos, mas sobretudo aos familiares, nós prometemos a nossa oração. É aquilo que nós podemos dar, aquilo que podemos fazer quando chega a hora da morte. Depois disso, aquilo que vale são unicamente as orações e as obras de caridade que nós fazemos pelo nosso querido irmão. E agora, um comentário sobre o Evangelho de hoje, como simples, cujo ensinamento também nos é claro conhecido. Entre o rico e Lázaro e Abraão, o pai da fé, no lugar de colocar Deus e Jesus, colocou o pai da fé, aquele que os hebreus chamavam de pai, o nosso pai Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro que venha com uma gota de água para botar na minha língua, porque estou queimado.
na chama do inferno, são palavras do Evangelho. Manda, meu filho, não é possível. Tu tinha tudo na vida e o coração duro. Lázaro não pode chegar, nem colocar uma gota de água sobre a tua vida. Tu não mereces. Tu tiveste tudo, mas não tiveste a coisa mais importante, um pouco de coração. Podemos ter o coração do rico. Como todos nós podemos ter o coração de Lázaro, do pobre que esperava. E depende só da gente, não depende de Deus. Ter o coração do rico, perdoando. Não ver a necessidade do pobre. Porque tanto pode ter o coração duro do pobre que poderia dar uma mão, dividir, suponhamos, o pedacinho de pão como aquele rico fez banho, riqueza, dinheiro, roupa, viagem, banquete, festa, todo. De maneira que esta palavra não nos deixa dizer fulano é assim. Eu quero sentir o calor de tuas mãos, a tua ternura, Senhor, vem abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações da hora. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, justa e necessária, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, e reunir o povo santo em vosso louvor, estendei os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e o santo proclama a vossa glória. Concedei-o também a nós, associando aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo é, Deus do universo.
idade, com 90 anos, está completando daqui a 6 meses, chegando aos 90 anos de idade, ainda ter todo esse vigor, toda essa saúde, essa disposição, né, de estar no dia a dia ainda realizando ações religiosas, celebrando missas, em todos os eventos o senhor está sempre presente, né? Como é que o senhor consegue fazer isso? Qual é o segredo da sua saúde? O segredo da velhice, o segredo de ser idoso, é um segredo que não tem segredo. Vivi sempre servindo a Deus, procurando de viver a minha vida pelos outros e não só para mim. A força que sempre tive no meu trabalho, na minha vida, não foi exatamente algo que eu comprei no supermercado, mas para mim, que acredito em Deus, foi um dom de Deus. Nada de especial. Vivi o meu dia a dia, que não foi fácil, sempre fácil. Desde jovem, desde adolescente, tive que me adaptar com a situação difícil, muito difícil, na Itália, onde eu vivia, sofrendo as consequências da guerra, a fome, a insegurança. E os meus estudos foram feitos todos, no começo, primeiros 3 anos de estudo, depois do ensino básico, eu os passei longe da minha terra, da minha casa, dos meus pais, e num clima de incerteza, de perigo. Quantas vezes tive que me levantar de noite correndo para chegar a um refúgio que tínhamos nós mesmos construído, longe do colégio onde eu estudava. Depois que terminou a guerra, terminei os meus estudos, que não foram fáceis, tampouco porque logo depois da guerra a situação continuou muito difícil, pelo que se refere às exigências básicas, à alimentação. Foram anos difíceis, mas me acostumei, com a ajuda de Deus, a viver a minha vida com muito empenho, com muito esforço, mas também com muita serenidade. Deus construía a minha vida até chegar à minha ordenação sacerdotal, e depois da ordenação sacerdotal enfrentar pela primeira vez a responsabilidade dentro da minha congregação religiosa como responsável de uma casa de formação. Jovem de 25 anos, me encontrei na necessidade de superar
todas as dificuldades que um educador encontra na atividade, assim, com os jovens, com os adolescentes que formavam a comunidade onde eu exercia a função de coordenadora, de superior. Depois disso, me prontifiquei para vir trabalhar na América e o lugar, o destino que foi escolhido para mim foi trabalhar no Uruguai. No Uruguai passei 3 anos na evangelização no interior. Tínhamos uma faixa que partia da Argentina e chegava até o Brasil. E aí vivia 3 semanas no Pampa e uma semana voltava para a cidade para descansar, para até me alimentar, porque a vida missionária no interior do Uruguai foi realmente difícil. Não havia 1 metro quadrado de asfalto em toda essa extensão e só 2 capelas, de maneira que a gente dormia onde podia, onde o povo nos dava a possibilidade de passar a noite, muitas vezes numa tenda que nós, sem cama, logicamente dormindo no chão. A comida era aquilo que era. O segredo para viver essa vida, a fé em Deus, a certeza que aquilo que estava fazendo não só era um serviço a Deus, a religião, mas um serviço aos pobres, porque não se pode ensinar a um homem, não se pode ensinar a fé sem ensinar a viver. Não existem valores espirituais sem valores humanos. Aliás, os valores humanos são indispensáveis para poder viver a vida cristã. E no Uruguai, porém, fiquei muito pouco, fiquei só 3 anos, porque fui chamado para trabalhar no Brasil, que ia se tornar praticamente a minha segunda pátria, a minha segunda casa. E fui destinado a trabalhar numa nova atividade de Porto Alegre. Era uma atividade que se dividiu em 2 realidades diferentes. As favelas, então, os primeiros anos que passei em Porto Alegre, eu passei da manhã até a noite, sempre nas favelas, os primeiros anos. Mas o resultado do trabalho das favelas era muito pobre. Praticamente, quando a gente conseguia reunir uma turma de adolescentes para jogar futebol, uma partida, um jogo, era uma conquista muito grande. Então,
surgiu a necessidade de construir, de iniciar um trabalho social de outro tipo, pegar os jovens, os adolescentes das favelas e reuni-los numa estrutura onde podíamos dar-lhes o ensino fundamental e contemporaneamente ensinar-lhe um trabalho. Foi uma bênção de Deus para o nosso trabalho e foi, acredito, de poder afirmar sem dúvida nenhuma, foi uma providência, foi um bem para os alunos, para esses adolescentes das favelas de Porto Alegre. O Centro Social Padre João Calabria chegou a acolher mais de 300 alunos que estudavam pela manhã e trabalhavam à tarde, uma parte trabalhava pela manhã e estudava de tarde, para aproveitar plenamente, digamos, todas as instalações das diferentes profissões, digamos, da mecânica, tipografia, marcenaria, funilaria e outros cursos profissionalizantes. Saíram ótimos operários. Era uma briga que nós fazíamos todos os anos com as empresas de Porto Alegre que vinha quase roubar-nos os alunos antes que acabassem o curso. Os cursos completamente, receber o diploma de conclusão da aprendizagem. E digo isso para ver como foi interessante, digamos assim, ter pensado de trabalhar, de continuar o trabalho social e religioso nas favelas, mas de tirar do ambiente os adolescentes para poder introduzi-lo no campo do trabalho. O trabalho transforma uma pessoa quando dado com amor, quando ensinado com uma perspectiva de libertação da miséria, da pobreza material e humana, não só material, mas também através do trabalho, uma pessoa aprende a raciocinar, aprende uma disciplina até muito importante. Passei 7 anos em Porto Alegre e depois meus superiores me pediram de ir trabalhar na África. Estava cansado do trabalho, mas perguntei se tinha pensado bem e me disseram se temos pensado. Então me preparei para trabalhar na África. Havia uma necessidade, porque o superior pensava que iniciasse um trabalho na Nigéria. Era necessário que eu me preparasse, sobretudo, em primeiro lugar, falando discretamente, digamos assim, o inglês. Então, como preparação para o trabalho na África, passei um tempo em Londres, na Regent School, para aprender o inglês, dado que devia dirigir uma escola técnica na Nigéria. Fiquei em Londres o tempo necessário. Depois disso, não chegando a autorização para
eu poder iniciar essa nova etapa da minha vida, os superiores me pediram de aproveitar para iniciar uma casa para estudantes na Navarra, na Espanha, e assim tive a oportunidade de algo novo que me pediu muito, porque os superiores me mandaram assim, com um pouquinho de dinheiro e dizendo-me que com a fé se conquista o mundo, se pode conquistar o mundo, então se podia também realizar o projeto da fundação de uma comunidade em Pamplona. Em Pamplona fiquei até ter encontrado uma casa para acolher a comunidade, essa nova comunidade. Não fiquei muito em Pamplona, o tempo necessário para que os superiores pudessem mandar 3 elementos, 3 religiosos, para poder iniciar essa atividade. E chegou finalmente a autorização para ingressar na Nigéria e lá tomar posse da instituição St. Joseph Technical School para criar uma nova geração de jovens, uma terra que estava acordando depois do domínio dos ingleses e depois da guerra do Biafra. Então pediram de tomar conta dessa escola. Não fiquei muito, fiquei 3 anos só, mas o suficiente para poder desenvolver a escola, criando os dormitórios para os alunos que chegavam da Nigéria toda, não dúzia de quilômetros, mas às vezes chegavam até 10.000 quilômetros de distância para poder estudar numa das poucas. Eu não conheci outra escola técnica, mas certamente que podia existir uma das pouquíssimas escolas técnicas da Nigéria daquele tempo. Passei 3 anos, quando fui convidado a participar do capítulo geral e fui eleito superior geral da minha ordem. Isso por 6 anos, depois fui eleito novamente por mais 6 anos. Então, 12 anos passei orientando num momento muito difícil, a famosa Revolução dos 68, a revolução que se alastrou depois durante bastante tempo, e tive que orientar em todos os sentidos, como superior geral, a minha ordem, a minha congregação. Terminados 12 anos, me perguntaram os novos superiores da congregação se eu tinha algum desejo. Eu digo, olha, se isso não for algo que impede os programas, pediria de poder voltar para o Brasil, onde passei tantos anos, frutuoso e importante. Então voltei para Porto Alegre, onde fiquei pouco tempo, até 1988, quando chegou
a nomeação de bispo para uma famosa cidade do Brasil, tão famosa que não existia no mapa. Eu olhei em todos os lugares, não existia no mapa, porém numa enciclopédia eu encontrei finalmente algo que falava sobre Quixadá. Falava do interior do Ceará, naquele tempo, uma cidade castigada pela seca, ainda muito pobre, e achei, diante disso, achei que não podia negar, podia negar, porque a nomeação veio sob a condição que eu aceitasse voluntariamente, que aceitasse esta nomeação para Quixadá. E vim para Quixadá com o único conhecimento que me dessa enciclopédia. Cheguei e achei a minha casa, a minha segunda casa verdadeira, a minha segunda casa. E aquilo que vivi em Quixadá, e fazendo sempre uma atividade social e uma atividade religiosa, todo mundo sabe daquilo que, com a ajuda de muita pessoa boa, pude realizar durante os tempos em que fiquei até a idade de 75, já ano mais 2 pedidos pelo Santo Padre para que ficasse depois de 75 anos ainda como bispo de Quixadá. Ele diz: agora, o segredo das atividades não teve segredo nenhum. Fiz, procurei de viver com intensidade, viver o meu dia a dia, confiando sempre em Deus, sabendo que Deus não cria os homens e os abandona, porque é um Pai bondoso. Então, confiando em Deus, acreditando realmente que existe e que é Pai, eu vivi a minha vida. Ao terminar o tempo canônico para exercer o serviço de bispo diocesano, quando, segundo o cânon, o Código de Direito Canônico, cada bispo apresenta a sua demissão, pede assim de ser exonerado da sua função. Eu continuei o meu trabalho, pensei o que podia fazer. Nunca tinha feito algo específico na diocese para os idosos, então pensei, com a ajuda de Deus, com a ajuda de amigos, pensei de construir uma casa para idosos, autossuficiente, porque não pensei, porque achei que não servia unir autossuficiente e doentes. Então, uma casa de idosos, o Remanso da Paz, é uma casa de acolhida de idosos. Nós vamos buscá-lo onde moram toda manhã e vamos levá-lo para casa de volta todos os dias depois da janta. Ele chega de manhã, toma café, almoça ao meio-dia e janta. Depois disso, levamos para casa, de maneira que
não interrompa, digamos, todo o liame e a relação com o lugar onde viveram, onde tem a lembrança da vida e onde tem ainda amigos, amigas, são pobres, mas são criaturas humanas, porque um homem fica homem. Para nós, à luz da nossa fé, daquilo que acreditamos, um homem não fica homem até 65 anos, idade em que pode trabalhar e depois não é mais um homem, mas é um regido, não sei, uma peça descartável. A sociedade pode ficar sem ele, aliás, é bom que fique sem ele, porque torna-se um peso para nós. É homem, fica com toda a sua dignidade, fica olhando agora fora da nossa fé, fica brasileiro e tem a importância que tem qualquer pessoa ainda na ativa. Por quê? Porque é homem, porque deu a sua vida, porque nasceu no Brasil, e é justo que não seja tratado como, dizia, uma latinha descartável de Coca-Cola. Não pode. Um idoso tem toda a dignidade para nós, de filho de Deus, tem toda a dignidade de homem, e a sociedade tem, digamos, uma dívida com os idosos, que deram toda a sua vida para o bem, para o progresso do Brasil, e nós aqui para a vida, para o progresso da cidade e do município de Quixadá, se vem de fora, para o nosso Ceará. Agora, eu continuo o meu trabalho, graças a Deus. Tenho ainda a energia, a possibilidade de continuar o meu trabalho, o meu envolvimento agora com a nova faculdade que está para ser aprovada, a FADAT. Depois de ter pensado na Católica, de ter projetado e iniciado a Cisne, a Faculdade Cisne, assim envolvi-me juntamente com o Dr. Zenis numa nova aventura, uma nova faculdade, como ele dizia, que está para ser aprovada, iniciar. Esperamos em outubro de poder iniciar os cursos, a FADAT. De maneira que não tive tempo para comprar uma poltrona para me sentar como o aposentado, porque no dicionário da minha vida não existe esta palavra aposentado. Pode ser que chegue um momento em que não possa mais trabalhar. Pode ser, não sei, antes da morte, não conheço o meu futuro. Deixo a Deus esta preocupação para a minha vida. Mas, enquanto tiver energia, eu continuo ainda dando aula na Faculdade Católica, estou acompanhando todo o trabalho necessário para o início concreto da atividade da FADAT, juntamente, repito, com o Dr. Zenis. Hoje mesmo, continuei também, hoje mesmo fui celebrar
a missa no santuário, quer dizer, continuo o meu trabalho também como bispo, embora emérito, continuo o meu trabalho de manhã em atividade e à tarde recebendo pessoas que enfermas, doentes, ou que sentem a necessidade de consultar, digamos, um velho de 90 anos, que se não tem muita cabeça, tem muita idade, sente a necessidade de consultar, de trocar uma ideia sobre a própria vida, sobre as orientações, etc. De maneira que a minha tarde normalmente é uma tarde cheia, das 2h30 até às 6h em que celebro a missa. Eu atendo as pessoas que recorrem e com muita alegria, com muita satisfação, porque dar é a maneira melhor para receber. Aliás, certamente é mais aquilo que recebo do que aquilo que dou, acolhendo, recebendo, humanamente olhando, me incomodando um pouco, é muito mais aquilo que recebo do que aquilo que dou. Tenho a certeza disso. Então, o segredo foi viver a vida que Deus me deu. Viver com tranquilidade, sem criar problema, porque a vida já tem problema por si mesmo. Então eu procuro de não inventar, de não criar os problemas, enfrentar o dia a dia, sempre olhando para o alto, de onde vem a minha força. E agradeço a Deus o ano todo da minha vida, porque se eu penso nos idosos, falo dos idosos, não é repetindo a frase agora de livros, escrito por pessoas que ainda que não chegaram, falo e atuo, idoso com os idosos, velho com os velhos, feliz pelo dom de Deus da vida e disposto a viver quanto Deus quiser, dando aquilo que posso dar e sem a ilusão de poder fazer muitas coisas. Fiz sempre aquilo que estava ao meu alcance e com a ajuda de Deus e com a ajuda de pessoas boas. Este é o segredo da minha vida, que, como se dizia, não tem nada de segredo. É a coisa mais simples. Vivi o dom que Deus me deu até hoje, até esta idade bela, bonita, de 90 anos. Uma riqueza da humanidade, de fato, mas são 30 anos que eu estou em Quixadá. O que foi feito até agora para que os monólitos se tornem realmente um ponto turístico? Nada. Porque se você quer se aproximar, ver, chegar ao topo de um monólito, você tem que ser como os antigos exploradores. Porque não tem possibilidade, não tem nada de realizado para que os monólitos sejam um ponto turístico. É lamentável, né? Mas é a verdade. Que se depois for cuidado como atualmente são cuidados os monólitos. Não, eu participei até recentemente